quilos, 1,70 de altura, ele, Guilherme Santana. Opa, tudo bom, meus queridos? É um prazer estar aqui nesta tarde, né, com este projeto maravilhoso. Só quero desejar uma boa tarde, um bom dia ou boa noite, dependendo de quando você está, a que hora você está escutando este incrível podcast. E de onde você mora no Brasil? Mora no Vou Acre? ficar aí na curiosidade, vai ficar na curiosidade, fica na imaginação aí, beleza, galera? Aí mora no Canadá. Tô falando aqui de Rondônia. Do outro lado, pesando 80 quilos, 2,10 de altura, Kepler Ribeiro. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Você que tá aí no Suriname nos escutando, um forte alô. Um grande público, um grande público. Você que tá aí na Ucrânia escutando esse podcast. Só peço a você que está na Ucrânia nesse momento nos escutando, continue no abrigo antiaéreo. Perfeito. E é nesse clima de luta que a gente começa o podcast de hoje, que tem como tema a gangorra no Flamengo. Vamos falar aí da recente eliminação do Flamengo, dos socos e da alegria de ontem. O que acabou motivando a gente a gravar isso foram os recentes acontecimentos no Flamengo. Há uma gangorra absurda, uma hora acontece uma tragédia, os socos são desferidos e no outro o time consegue uma classificação na Copa do Brasil, como fez ontem contra o Grêmio. Então eu acho que é bacana a gente começar de ontem mesmo, pelo jogo contra o Grêmio. Vocês assistiram a partida ontem? Cara, eu Pode falar, confesso Guilherme. que eu não acabei não assistindo o jogo, fiquei só vendo vi os melhores momentos, mas vi que o Flamengo teve uma queda grotesca aí nos tempos pra cá, porque o Grêmio, né, dominou o jogo, né? Teve mais chances, mas acabou saindo sem o gol, né? Mas teve muita oportunidade de gol e o Matheus Cunha acabou indo bem, né? Defendendo as bolas lá e tal. Vai ter uma oportunidade do Suárez que se a bola não quica antes dele chutar, era gol na certa, e aí eu acho que o time do Grêmio ia ter uma grande chance. Tu não viu nenhum trecho, nenhum comecinho assim ao vivo? Não, acabei não assistindo. E tu, Kepler? Eu assisti o segundo tempo, não assisti o primeiro e realmente a minha impressão foi que o Grêmio foi melhor e teve alguns momentos pontuais do Flamengo. Teve o pênalti que gerou a maior polêmica, que o árbitro deu e depois foi consultar o VAR por próprio conselho da galera do VAR, né? E acabou que ele confirmou o pênalti, né? Mas assim, foi um jogo diferente do primeiro jogo no qual o Grêmio tomou 3-0 com facilidade e poderia ter perdido até por mais. E agora no segundo mesmo houve um diferencial. Recentemente, o Grêmio jogou 3 vezes contra o Flamengo. Jogou 2 pela Copa do Brasil, né? Jogo de ida e volta. E uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nas 3 partidas, o Flamengo venceu. Isso me lembra, inclusive, aquele velho ditado, né? Em relação à seleção brasileira. Tá em crise, chama o Chile. Eu acho que é o que tá acontecendo com o Flamengo. Tá em crise, joga com o Grêmio que o time consegue sobressair. Porque foi impressionante. De fato, como vocês falaram, ontem o Grêmio jogou melhor do que o Flamengo. Em especial ali pros 25, 30 minutos do primeiro tempo e depois com mais ênfase no começo do segundo tempo. Mas ainda assim não conseguiu vencer. E isso aconteceu nos 3 jogos, que é um negócio absurdo, porque o Flamengo não tá na sua melhor fase, que é justamente o motivo da gente estar gravando esse podcast. Falando nisso também, realmente, no primeiro jogo do Flamengo contra o Grêmio no Brasileirão, realmente o Grêmio jogou muito, mas acabou levando, acho que foi 3-0, né, se não me engano, o jogo. 3-0. Mas o Grêmio jogou muito, pô, e nessa fase o Flamengo também não tava tão mal, ele já tava começando a ter uns resultados e tal, mas mesmo assim ele levou muita pressão do Grêmio. Eu vou pegar aqui os últimos jogos do Flamengo, eu vou falar. Sim, o primeiro jogo foi 3-0. Eu não cheguei a ver o jogo, mas fiquei sabendo que apesar do placar elástico, né? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui, abrindo um parêntese. Vocês acham que 3-0 é goleada? Esse é um velho questionamento do futebol. E eu vou ser bem sincero, eu vou seguir que nem o antigo Luciano do Vale. Pra mim é de 4 pra cima que é goleada, entendeu? Mas tem gente que considera, eu não considero. É uma boa vitória, mas não é uma goleada, não. É de 4 pra Eu lá, também entendeu? também não
considero o 3x0 goleada, não. Cara, pra mim 3x0 é goleada. Pra mim, eu sempre tive essa impressão. Assim. Somente quando vem aquele terceiro gol que sacramenta de vez o resultado do jogo. Porque 2x0 não dá pro time fazer 1 e ameaçar. Agora 3x0 encerra. Assim, eu abri esse adendo. Sim, o Mas Flamengo venceu por 3x0. O Grêmio jogando bem. O só Flamengo foi lá, venceu 2x0 no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Grêmio de novo jogou melhor. Pelo menos em alguns momentos pontuais, o Grêmio foi bem melhor e teve a oportunidade de marcar. Ainda escapou de ter sofrido o gol no pênalti e tal. De novo pênalti, que é um negócio que a gente vai falar depois. Pênalti marcado. E ontem aconteceu de novo a mesma coisa. Terceiro jogo, o Grêmio joga melhor do que o Flamengo. O Flamengo tem muita dificuldade para construir. O Grêmio cria muitas oportunidades. Inclusive teve um momento, acho que foi da finalização do Soares, que o Matheus Cunha assim, tomou um susto e fez uma defesa. Aquela lá foi a 8ª finalização do Grêmio no jogo. Depois de uma sequência de 3 lances no começo do segundo. Mas não foi suficiente para passar. É um negócio absurdo que o Flamengo tem. Eu sei o porquê do Grêmio sempre tá bem nos jogos contra o Flamengo, mas acaba perdendo. Isso é claramente coisa do Renato Gaúcho, que sente saudade do Flamengo, né? Inclusive, boatos que vai mudar o nome de Renato Gaúcho para Renato Carioca. Que é o coração dele bate Flamengo. Bate dependendo de quem ele enfrenta, por exemplo. Se ele tá no Grêmio, aí ele vai favorecer o Flamengo. Quando ele tá no Flamengo, ele favoreceu o Grêmio. Exato. Meio indeciso, mas... O cara é apaixonado, né? O homem ama. E pra ti, por que pra ti, de jeito nenhum, o Grêmio, mesmo jogando melhor, consegue superar? Rapaz, isso é interessante. Ainda tem um negócio pra ser dado ênfase. É a 7ª eliminação seguida do Grêmio pro Flamengo em Copas do Brasil, né? Que se lá nos anos 90 o Grêmio era o pai do Flamengo eliminando o Flamengo em Copa do Brasil, essa agora foi a 7ª eliminação e jogando bem, né? Rapaz, é aquela velha história, né? Como diria Silvio Luiz, quem não faz leva, né? Infelizmente o futebol tem disso, né? Chegamos a assistir partidas, por exemplo, já nessa Copa do Mundo de Futebol Feminina, a Espanha com 60% de posse de bola pegou 4x0 do Japão. Foi mais objetivo, porque toca de um lado, toca pro outro, toca de um lado, toca pro outro. Mas não é objetivo, entendeu? Então, assim, o Grêmio que tem um bom ataque. Esse ataque do Grêmio deve ser considerado um dos melhores aqui da América, do continente americano, mas não conseguiu ser efetivo, né? E aí talvez o mérito do goleiro, né, foi de certa forma exacerbado ali na eliminação por Olímpia e agora foi consagrado, né? Agora, como diz assim, tem questões psicológicas e a questão da finalização, né? Infelizmente, imagina se o Grêmio faz o primeiro gol que nem o São Paulo na outra semifinal. O São Paulo fez 2 gols antes dos 15 minutos. Matou o Corinthians, entendeu? O Corinthians teve que mudar toda a tática. Imagina se o Grêmio consegue fazer 2 gols antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Era outro jogo, mas. Eu imagino que se o Grêmio tivesse pelo menos marcado um gol, seja ali no final do primeiro tempo, ou naquela finalização do Ferreira que pegou na trave, já no início da última etapa, já daria uma desmobilizada bacana no Flamengo, porque o Flamengo vem dessa eliminação aí contra o Olímpia, um 3x1. E eu acho que na hora o psicológico ia bater, cara. Se o Grêmio fizesse um gol ali, o Grêmio ia crescer demais. Principalmente o São Paulo, o quanto ia pesar em cima dele, acho que ele ia ficar maluco se isso acontecesse. Ainda mais pelo clima que tá acontecendo lá dentro, acho que isso tá pesando muito ainda na cabeça dele. Inclusive, só fazendo um parênteses, na entrevista coletiva ele falou isso, né? Que daqui para setembro tem muita coisa para acontecer e um mês aqui no Flamengo é equivalente a um ano. Então nem ele tá se sentindo seguro, né? Nessa posição de técnico. Mas por enquanto ele continua, né? Eu fiquei pensando nisso durante a partida de ontem, né? O Grêmio tá muito bem nesse jogo. Tá quase marcando. Inclusive colocaram até com o motivo do Grêmio ter baixado o ritmo, as substituições que o Renato fez, né? Colocou o JP Galvão, o Bessosi. Foi o PP, esse Flamengo. Tirou o Bitelo, por exemplo, que é um dos principais jogadores do time. Eu acho que influencia sim, mas tem uma coisa que é o elenco do Flamengo, ele é muito bom. É um elenco muito qualificado. Cara, saiu o Vitor Hugo, saiu o Gabigol, entrou Pedro, entrou Thiago Maia, tinha o Everton Cebolinha no banco. É um elenco assim diferenciado, que pode estar mal, pode não estar nas suas melhores fases, mas ainda assim é um grupo muito forte.
e nem o melhor desempenho do Grêmio foi suficiente para superar. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é um elenco muito, muito qualificado. Dificulta a vida de qualquer time. Talvez a grande vantagem, porque no fim das contas, se não tiver esquema tático, vai no talento individual e tenta resolver, né? E aí o Flamengo tem um bom plantel, né? Não há como negar. Exato. E isso também é muito na conta do Arrascaeta, que, pô, baita jogador, eu acho que ele tem um psicológico muito bom que ajuda ainda o time. Ainda mais, pô, recebeu ali a faixa de capitão e honrou. Fez o gol da vitória e é um cara que eu acho que ele tem um psicológico muito bom. Depois do gol, tem até a comemoração que ele pede pra galera se juntar pra fazer um abraço em grupo e tal, pra meio que mostrar pra imprensa que tá, não, tá tudo bem agora e tal. Mascarar as situações. Não, o elenco tá bom e tal. Fizeram até uma conversa lá com o Sampaoli. Mas Foi é um mesmo, cara que. deram umas biscas mesmo na careca do São Paulo. E esse negócio de rapaz, esses caras são corajosos. Esse negócio de tá dando tapa nos outros, isso vai dar problema. Os caras parecem que não aprendem. Não aprende, não aprende. Pra rolar uma porradaria no meio do jogo ali. Os caras iam ter que cancelar o jogo. Que isso? Começou uma porradaria do nada. A briga não é nem entre jogador do Grêmio e do Flamengo, é entre eles mesmo. Era entre eles. Pois Não, é, mas eu tava torcendo muito pro Gerson marcar um gol e fazer aquela cena, né? Do Viseu com o Rodolfo lá, que mandou o dedo do meio pra ele. Queria ver muito essa cena de novo. Inclusive foi engraçado ontem, eu vi um meme, comentarista Edu, era antes de eu começar a cobertura do Sport TV. Aí o pessoal filmando a cara do Varela para ver se tinha alguma ferida, se tinha colocado a máscara. E o Varela assim todo cabisbaixo, triste. Isso só conclui o quanto o Gerson é porradeiro. Porque vocês imaginem, porque assim, o Guilherme tava falando do psicológico do Arrascaeta, e tem um documentário da Netflix que é Campeões da Copa do Mundo, mostra o negócio do espírito uruguaio, né, cara? Um país de 3 milhões de pessoas, os caras começam a jogar nos clubes de bairro e tal, nos sub-10, sub-15 da vida, e eles são treinados pra serem durões, né? Eu imagino pro Varela tomar um soco do Gerson e ficar com a moral abatida, porque tu não consegue. E todo jogador brasileiro fala isso, assim, que a galera fala muito da catima argentina, mas o uruguaio é muito mais raçudo. O cara pode ficar, encara a parada, toma porrada, vai te dar porrada, mas continua ali com um espírito forte, né? Aquele espírito bem efetivo para encarar a peleja, como diriam os antigos. Mas o Arrascaeta tem um controle psicológico muito forte. Já o Varela, nessa cena aí que o Ricardo falou, ficou talvez ou constrangido ou abatido, porque tomou um soco e teve o nariz quebrado pelo Gerson, entendeu? E talvez ele não imaginava isso. Só bate um pouco o moral do cidadão. E sim, de fato, o Arrascaeta ele tem essa garra, tem esse... Mas no jogo em si, o principal destaque dele foi a cobrança de pênalti. Porque até então ele não tava fazendo, o jogo não tava fluindo tanto para ele. A vitória foi mérito do Flamengo e tal, mas, assim, aquele pênalti foi muito estranho. Não, então, esse pênalti aí, pô, vou tirar meu clubismo de lado e tal, mas eu acho que realmente foi pênalti. Brincadeira. Eu acho, mano, eu analisei tirando o clubismo de verdade agora. Eu não vi pênalti de jeito nenhum ali, cara. O Léo Pereira, ele sobe pra cabecear aquela bola e aquele braço, eu não lembro quem foi o zagueiro na hora, esqueci o nome dele. Rodrigo Cara, exato, o braço, aquele braço, eu vejo um movimento normal, cara. Porque, pô, o cara ele vai pular naquela bola pra cabecear, ele não vai pular com o braço baixo. O cara justamente levanta pra pegar o impulso do pulo. Cara, aconteceu do Léo Pereira cabecear e bater na mão dele. Foi algo que não foi porque o cara quis. Pra mim foi um movimento natural do zagueiro do Grêmio. Sim, sim. Inclusive o Reinaldo fez a simulação pro árbitro de como deveria pular, já que não pode abrir os braços. Pula assim. Não tem como. O cara não vai conseguir um impulso pra. Era melhor então ele ter ficado nem pulado, era só ele ter ficado lá parado no chão mesmo, então. Não, e tu viu pra onde iria a bola, caso não pegasse no braço dele? Não ia pra lugar nenhum, velho. A bola foi. Qual vantagem que o cara teve? E isso mostra também. Isso mostra também o quanto os árbitros estão cada vez mais confusos na hora de marcar
próprio pênalti, cara, porque nem os árbitros sabem mais o que é mais pênalti e o que não é. Deixou o jogo lá, quem chamou foi o VAR. Foi o VAR. E aí isso é importante falar, porque, por exemplo, quem acompanhou a última Copa do Mundo, tá acompanhando a Copa do Mundo de futebol feminino, esse pênalti aí, os árbitros que estão agora na Copa do Mundo não dariam. Não dariam, porque Não, foi o movimento que eles chamam de ascensão do corpo, entendeu? Uma coisa é o jogador no chão, que inclusive eles estão cobrando isso, de ficar com. Eles estão cobrando isso de ficar com o braço colado, ou bota o braço pra trás e tal. Inclusive teve o pênalti, eu acho que foi nessa semifinal, não foi nem na semifinal, nas quartas de final, Holanda e Espanha, que teve um pênalti que foi assim, a mulher botou a mão pra justamente, como o Ricardo falou, obter vantagem, e o pênalti foi dado. E depois a outra jogou a bola na mão dela, quando ela tava pulando, e o árbitro não deu nada, entendeu? Então acho que foi, tá faltando a galera um pouco, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu vejo muito isso. Tentar acompanhar essas normas, essas resoluções que estão vindo da FIFA, né? Da Comissão de Arbitragem da FIFA. Exato. Tem que entender o que, até onde é pênalti e onde não é. Porque, pô, ultimamente o que mais tem é essa confusão de pênalti é sobre isso. De, pô, às vezes o jogador tá com o braço colado no corpo e mesmo assim os árbitros vêm e falam que é pênalti. Então não dá pra entender essas regras que deles. eu vou mandar aqui pra vocês um ângulo que é perfeito, que mostra que cara que não foi pênalti. E não tinha como o Rodrigo Eli subir de outra forma. É ridículo. E, inclusive, teve um lance no começo do jogo que o Bruno Alves foi simplesmente afastar uma bola levantada na área, né? Ele se jogou assim mesmo pra se antecipar. Aí tirou a bola. Quer dizer que o cara voou com os braços abertos. Óbvio que se ele tivesse cabeçado e a bola aí na mão dele, ele ia marcar pênalti por isso. Cara, não tem como, cara. Como é que o cara vai pular sem abrir os braços? Inclusive, eu vou procurar também o lance que o Bruno Alves disse, que ocorreu no Bahia versus Grêmio, pelas quartas Isso. da Copa do Brasil, que ele disse que foi o mesmo lance e não foi marcado. Exatamente. Inclusive lá teve o VAR, o cara foi ver e aí não deu pênalti. A Complicado. falta de critério. Há uma falta de critério, entendeu? E aí, eu assistindo agora a Copa do Mundo de Futebol Feminino, esse tem sido o critério, ó. A Copa A mão tá saindo para obter vantagem, beleza, mas se é um movimento ascensionado, o corpo pulou para cabecear e a bola resvalou no braço, involuntariamente, não vai. olha a velocidade do lance. Como é que o cara vai pular de outro jeito? E ainda tem outro, Ricardo, nisso tudo aí. Inclusive tem um trio de arbitragem feminino do Brasil que apitou agora essa semifinal Suécia e Espanha e tal. Que as suecas saíram chiando e tal, mas chiado só porque não sabe perder. Que os comentaristas falaram, por que que essas mulheres não estão apitando o jogo da Série A? Entendeu? Que pode, entendeu? Tem muitas dessas árbitras aí da Copa do Mundo que estão apitando primeira divisão da Espanha, da França, da Inglaterra de boa. Eu fico reflexivo, né? Porque é questionável, viu, esse pênalti. Então, vendo o lance é loucura. E assim, e o time do Grêmio e a torcida do Grêmio tem total razão de reclamar, né? Porque é realmente complicado. Teve um outro lance de Grêmio e Botafogo que não marcaram pênalti no Bitelo, num claro puxão que foi o Vitor Sá deu o jogador do Grêmio. Então, assim, é recorrente. Coisa de muito tempo, cara. Esses erros grotescos da arbitragem, pô, por mais que tipo, o árbitro do campo deixe às vezes seguir o lance, o árbitro que tá no VAR, ele vai e chama e muda a visão do árbitro dentro de campo, cara. Então acho que, pô, tinha que ser uma reunião, cara, tentar entender por que, cara, isso só tá atrapalhando o campeonato, só atrapalha o nosso futebol. E é por isso que às vezes o campeonato brasileiro às vezes é mal visto lá, essa atrapalhada toda da arbitragem que acaba com os jogos de uma maneira absurda. Em muitas reuniões, eu imagino isso, tem discussão de regra. Já trocaram de chefe de arbitragem. O chefe nacional de arbitragem. Seria isso. Exatamente. Já foi Cara, um chefe de arbitragem. Já teve um período até que foram para a Granja Comari, ficaram um tempo lá, fazendo uma preparação especial para a reta final do Brasileirão. Se não me engano, foi de 2021, 2022. Então eles buscam essas ações, mas ainda assim continua os erros. Tipo, eu acho que falar em fazer reunião com os árbitros e tal, aí mostrar o que realmente é pênalti, mostrar o que é um braço involuntário, se é pênalti ou não, o que é porque, cara, os árbitros estão se atrapalhando, cara, tá ficando um futebol ridículo.
E lembrando uma fala do Gabigol uma vez, saindo de campo falando, pô, o futebol é uma várzea. E tá realmente sendo uma várzea. Não vai ter golpe. Ele falou isso. Não, e quando alguém já fala que não vai ter golpe, o golpe já tá feito. Essa é a crítica maior ainda. Mas assim, falando só do Guilherme, o pessoal fala da questão do Campeonato Brasileiro é fraco, que eu já até comentei isso com vocês em reuniões internas, que o Campeonato Brasileiro em alguns países é visto como campeonato competitivo, apesar desses erros de arbitragem. Então, assim, tem que se ter. Eu acho que o pessoal da CBF tem que ter um cuidado, porque assim. É bem visto o campeonato, porque senão não tinha gente assistindo, por exemplo, na América Latina, na Ásia, entendeu? Inclusive tem os vídeos de pessoal na Malásia assistindo o jogo do Campeonato Brasileiro, isso é bem legal. Não sei se é transmissão direto para Malásia ou transmissão da internet, que seja. Há um público, entendeu? E, E nem tantos craques não teriam vindo pro futebol brasileiro, como o Suárez, por exemplo. exatamente, exatamente. Então, assim, acho que tem que ter um cuidado, a CBF tem que ter esse cuidado de tentar melhorar a qualidade da arbitragem masculina, né? Volta a falar, porque o trio de arbitragem feminino que apitou a semifinal, muito bom. Muito bom. Agora não tô lembrando o nome do trio de arbitragem de Espanha e Suécia, mas não houve nada assim, ó, realmente eles prejudicaram, ajudaram a Espanha e prejudicaram a Suécia. Não, foi um jogo limpo, entendeu? Teve a reclamação das suecas, mas agora eu vou falar que nem o Juca Kfouri, mostrando que as suecas, incrivelmente, não sabem perder. Mas é isso. É, porque o pessoal olha os países escandinavos, essa galera é muito educada, não sei o quê. Foi uma reclamação pior do que jogo aqui no Castelão, entendeu? Mas é E não ia isso. adiantar nada se passasse, porque ia acabar perdendo na final pra Inglaterra, né? Então, Isso aí, tu tava falando negócio de controle psicológico, eu vejo muito o time da Inglaterra não tem um futebol nessa Copa. Eu tenho que deixar bem, não tem um futebol maravilhoso, mas é um time que sabe resistir à pressão do outro e quando de repente ganha. Foi assim contra a Colômbia, foi assim agora contra a Austrália, a galera gritando, valhando e foi passando. E no fim das contas, eu acho que eles têm mais competência de ganhar hoje a Espanha do que qualquer outro time, entendeu? Tá fora um pouco do nosso tema, mas eu sei que o rito dessa final vai ser a Espanha com posse de bola. Num erro lá, a Inglaterra matar esse jogo. Tô vendo isso, porque eles têm um psicológico para isso. Inclusive a Lia Lacombe fala disso. O preparo psicológico dos atletas ingleses em relação a outros, né? E aí eu vejo também nessa seleção argentina que foi campeã agora em 2022, tem que ter esse preparo psicológico que o brasileiro não tem. Ou o pessoal, que eu acho que o pessoal tem que investir um pouco nisso. isso me lembra muito, voltando a questão do Flamengo, do que o Pedro falou. Depois daquele ocorrido lá que levou o soco do preparador e tal. Que ele falou que ele já estava sofrendo uns ataques psicológicos, porque o ambiente não tava legal, cara. Então, mostra o quanto o preparo psicológico do jogador é importante, sim, pro futebol, cara. Que é algo que o Diniz martela muito. A mesma quantidade de técnicos, assim. Teve o Filipão, do Luxemburgo e tal. Aquele treinador também do Santa Cruz, e que depois treinou o Vasco, que até brigou com o Rodrigo, zagueiro do Vasco também, tem essa FIFA de treinador. É Sim, esse aí mesmo. Esse mesmo. Qual foi o que tu falou depois do Cudê, o técnico argentino? Tata Martino. Realmente, bem lembrado. Outro bom técnico. Sim, E a gente se esqueceu do José Peckman, né? Também. O José sim, treinou Peckman a Colômbia. treinou a Colômbia e a Argentina de 2006, que de 2010 já foi o Maradona. Aí, voltando aqui para o São Paulo, já no comportamento dele, né? E pela pesquisa que eu fiz aqui, teve esse conflito com o Di Maria, né? Mas também o que não falta são outros exemplos. Teve o exemplo do Dybala, que foi até o que o Guilherme tinha comentado comigo, aí eu fui pesquisar. Ele foi falar de tudo isso em 2019, também relembrando a Copa de 18,
em que acho que ele jogou só uma partida e nem foi como titular e tal. E ele diz a mesma coisa que Maria falou. No começo a relação foi boa, tranquila. Quando foi lá para período ali de Copa do Mundo, o Dybala disse: o São Paulo sequer me cumprimentava, sabe? Ele não dava bom dia para ele, não falava nada. E o Dybala disse que era muito estranho. E o básico da educação, né? E, Ricardo, o básico da educação, bom dia, né? Não rolava, né? Pelo menos isso tem que ter, pô. Nem que seja com falsidade, mas o cara tem que dar bom dia pro... Como é que o cara ele quer montar um time grande sem ter uma boa relação com todos os jogadores, cara? Isso não existe. Não existe. Numa Copa. Por isso que eu tô falando, se o cara da Espanha ganhar o título, vai ser a primeira vez que um cara cheio de problema, que não fala com metade do time, ganha uma Copa do Mundo. Porque normalmente os caras têm um controle do time, né? Se o Sampaoli vencer essa Copa do Brasil, pô, vai alegria, claro, mas pra mim vai ser um trabalho ridículo. Vai ser uma vitória com um trabalho ridículo que é esse do Sampaoli. Que não tem. O cara não se decide nem qual vai ser a escalação de cada jogo, cara. Ele muda todo o jogo. Ele tá achando que ele tá brincando de FIFA. Ele tá pensando que ele tá no modo carreira, né? Cara, ele não sabe montar o time. Não tem uma boa conversa com todos os jogadores. Não é à toa que, pô, quando teve essa ocasião do Pedro, o próprio post dele que não serviu de nada, o que ele quis ali foi passar pano, não quis se defender do lado de ninguém, ele quis passar um pano ali, o pano rosa dele, sei lá, e aí ele veio a situação. Aí eu pergunto pra vocês, essa questão de mudar muito o time e tal, mas vocês não acham que já é uma característica do trabalho dele? Porque, por exemplo, no Santos ele fazia muito isso também, e dava certo, sabe? Fazia, Então eu acho verdade. De mudar o time? Mudar o time, ele fazia muito, é fato. Pô, cara, eu não gosto disso. Eu sinceramente não gosto disso. Principalmente se for o tempo inteiro, cara. Porque eu acho que isso atrapalha um pouco o campeonato do time, cara. Essa indecisão de tu ficar testando o time o tempo inteiro. Pô, beleza, isso numa pré-temporada, beleza, no campeonato estadual, beleza, eu acho isso legal até tu montar um time, mas, cara, tu mudar todo o jogo. Pô, o cara fez 30, mano, o cara fez 30 alteração nos jogos, então, cara, eu não acho isso legal, não. Talvez a quantidade seja um pouco exagerada, mas assim, trocar o time acaba sendo normal, assim, é necessário, na verdade. Sim. O que pesa é essa quantidade de mudança que ele fez em todos os jogos. Sim, aí você atrela ao desempenho, né? Fica parecendo, pô, tá mudando. E nenhum dá certo. É impressionante. Pode ganhar? Pode, mas é de um trabalho ridículo. Pra mim é ridículo. E pegando esse gancho bem aí, Guilherme, é por isso que do outro lado ali, quando eu vejo o São Paulo, eu torço muito pro Dorival ganhar essa Copa do Brasil, porque ele foi dispensado do Flamengo de uma forma ridícula, na minha opinião. O pessoal dizendo, ele foi só um quebra-galho. Aí chamaram lá o Paulo Souza. Foi o Paulo Souza? Me corrija se eu estiver errado, mas chamaram o outro até pra substituir ele. O Vitor. Vitor Pereira, obrigado pela correção. Cara, e o Dorival é um cara que pelo menos ele é muito humilde e assim, trabalhador, melhorou o trabalho dele, assim, em termos táticos e tal. E se ele ganhar a Copa do Brasil nessa final, vai ser a primeira vez que um técnico ganha a Copa do Brasil duas vezes seguidas, entendeu? Porque tem o Filipão, mas o Filipão ganhou muita Copa do Brasil, assim, em anos alternados e tal. Mas é porque eu vejo mais profundidade do trabalho do Dorival. Inclusive, o Dorival chegou a ser cogitado a ser treinador da seleção da Colômbia. E dizendo ele que ele negou porque imaginava que ia renovar com o Flamengo. Chegou a ser cogitado. E aí eu não sei, eu vou falar que nem o Luxemburgo. Que o Luxemburgo disse que os técnicos brasileiros são muito sondados pelas seleções aqui da América, tipo México, Colômbia, Equador. O problema é a questão salarial. Que, tipo, não é que eles paguem mal, mas, por exemplo, se tu olhar o salário do Luxemburgo agora aí pro Corinthians, contratado para evitar o rebaixamento, isso aí tá evitando. E se ele fosse, por exemplo, a seleção do Equador, ele ia ganhar menos como treinador da seleção do Equador. Não que rolou essa proposta. Mas o que eu quero dizer acaba pesando nisso. Só que aí também tem a questão do. Aí eu vejo um problema do técnico brasileiro de só pensar em dinheiro. Se tu faz isso para um técnico português espanhol, eles vão
porque eles querem botar aquilo ali no currículo e no histórico deles, entendeu? Isso é interessante. Isso é Nos interessante. currículos vitais. É assim, por exemplo, se tu chama técnico português, qualquer técnico português, tu quer ser treinador do Panamá para tentar levar para a Copa de 2026, os caras vêm, mesmo que seja só para ganhar US$ 50 mil. Porque imagina, se ele vai para uma Copa do Mundo, o know-how dele aumenta, entendeu? Assim, depende, porque falando de técnico português, trazendo o nosso primeiro podcast, que infelizmente não foi para o ar, mas que a gente falou dessa questão da Arábia, a gente citou o Luiz Castro, que preferiu ir para a Arábia ao invés de ganhar um título inédito com o Botafogo, que seria um baita título para o currículo dele. É verdade, é Então, eu verdade, não sei, cara. é verdade, é verdade, é verdade. Bem lembrado desse detalhe aí. Bem lembrado desse detalhe. Eu só queria só citar um pouco rápido a questão aí do que Kepler citou do Dorival. Cara, pô, o Dorival foi um cara que eu queria que continuasse por muito tempo no Flamengo, porque o cara chegou. Mano, ele chegou no período no Flamengo em que nós, torcedores, não tava acreditando, eu acho que em mais título nenhum. E ele foi lá e ganhou 2, a Copa do Brasil e a Libertadores. E só não ganhou o Brasileiro porque, né, já não dava. Então, mas foi um cara que ajudou muito o Flamengo. E o jeito que ele saiu foi de uma forma que eu acho que deixou qualquer torcedor triste. Foi porque dispensaram ele prestes ao Flamengo disputar o Mundial e trouxe um cara que perdeu a final justamente para ele. E isso já mostra Exatamente, também que exatamente. exatamente, o problema do Flamengo não é só questão do técnico, que sim também já começa pela diretoria, que para mim é uma das piores. Porque o Marcos Braz, eu só vejo o Marcos Braz para carregar título e tirar foto. Porque quando tem algum problema, ele tá lá escondido, fazendo no seu quê dele. Então, cara, eu acho que esse problema do Flamengo já começa pela diretoria. E inclusive o Juca Kfouri, o Mauro César, sempre cito eles porque eles conhecem o ambiente da diretoria do Flamengo e eles falam que se o Flamengo não ganhar essa Copa do Brasil, dificilmente essa direção consegue se reeleger, né? Mas se ganha, É difícil. Ainda se, mais pela pressão dos torcedores, porque nenhum torcedor aguenta mais essa diretoria. mas se ganha, aí pronto, vira um oba-oba, o risco é grande, entendeu? E aí continuar. Porque realmente é uma diretoria que muito turbulenta. E que o que eles fizeram com o Dorival, assim, é de uma deselegância, para não falar outra coisa, muito grande, cara. Uma covardia. É muito grande mesmo. Por isso, E você, torço muito, porque ele já mostrou aí, tirou o São Paulo tava ali no marasmo. Pô, de repente o São Paulo chega na final. Nem eu esperava, nem eu esperava. Essa trajetória dele é muito bonita. Eu só não vou torcer também, porque eu também não vou torcer contra o meu time, né? Mas admiro muito o trabalho do Dorival e mostra que ele não era só um técnicozinho tal, um técnico bom, assim, como falava. Pô, chegou antes do Flamengo contratar, ele estava fazendo uma baita campanha no Ceará. E eu acho que com esses títulos do Flamengo, o Dorival acabou mostrando o quanto ele é um baita de um técnico. Né? e ele ama muito o Flamengo, assim, pelo jeito que ele fala. Tem uma paixão. E ele falou que ele tem o desejo de voltar para concluir o trabalho, que a diretoria atrapalhou, inclusive. Pela segunda vez, né? Porque ele já tinha ido bem em 2018. Sim, já tinha treinado. O cara, como é que não vamos amar o cara que deu a bronca no Neymar, pô? Exatamente, exatamente. O Dorival, inclusive, Dorival e René Simões são os dois caras que falaram essa síndrome do Neymar de Peter Pan, né? O cara que não quer crescer. Foram os dois que alertaram e realmente. Bem lembrado, Guilherme, bem lembrado. Já ganha até uma estatueta por causa disso aí. Sim, já. De ter quebrado o paradigma ali com o Neymar antes do paradigma dele ter sido quebrado por ele mesmo. Não, aí você pega, por exemplo, Dorival, ele ganhou com um elenco que não é muito diferente do que o São Paulo tem agora. Eu não sei quantas contratações o Flamengo fez esse ano, tu sabe? Quantas e quais? Contratou o Rossi, que ainda não jogou. Contratou o Luiz Araújo, foi o Gerson de volta, trouxe o Gerson. E tem um Alan lá, que era do Atlético Mineiro, mas que acho que o Gerson foi o único que até agora tá dando resultado. É, Porque fato.
Inclusive, Né? o Alan foi o cara que o próprio São Paulo pediu pra trazer, porque já treinou com ele antes. No Atlético Mineiro. Inclusive, em relação a isso eu vou falar depois, que é um negócio muito interessante. Eu falo isso de não ter mudado muito o elenco, porque eu imagino que se tem esses conflitos agora, do elenco mesmo, de ser um grupo talvez não tão unido como deveria, ou é natural que haja grupinhos, o que importa é que isso não atrapalhe em campo, né? Isso, Enfim, isso. eu imagino que já tinha, claro, isso no ano passado, mas aí entra de novo a questão do técnico, da liderança, é de fazer esses caras jogados apesar disso. E o Dorival conseguiu muito bem. E pelo jeito ele tá fazendo de novo no São Paulo. E o São Paulo ele não, sabe? Aí bate justamente com a característica dele, que não é talvez disso. É de ser um cara que cobra muito, que exige dos jogadores, mas não é aquele cara de unir grupo, de estar se relacionando com eles, sabe? É um cara que se fecha na comissão dele, na comissão técnica. É como se o Dorival tivesse chegado no Flamengo para unir o grupo e o São Paulo chegou para dividir completamente o grupo. É isso. Porque até antes o Flamengo sempre teve algumas. Sempre saiu umas notícias de jogadores, problemas, ainda mais do Gabigol, com alguns problemas de grupo, com o técnico. E com o Dorival ele mudou completamente, deu mais oportunidades para alguns jogadores. Então, e tá fazendo um baita trabalho com o São Paulo, que até antes dele chegar tava uma coisa horrível. Eu acho que é a mesma coisa, tem até eu acho que uma certa semelhança com quando ele chegou no Flamengo. O Flamengo já não tinha uma perspectiva de se ia vencer algum campeonato ainda aquele ano. E era o que estava acontecendo com o São Paulo até pouco tempo. Se não sabia que se ia ganhar algum título, estava brigando até para não cair, né? Quem sabe no Brasileirão. E o Dorival chegou e levou o São Paulo de uma forma magnífica, eliminando simplesmente o Palmeiras e o Corinthians, um dos maiores rivais de São Paulo, levando para a final contra o Flamengo. E detalhe, rivais que no ano passado São Paulo não teve tantas boas lembranças, entendeu? Então chega na final gabaritado, né? Chega na final gabaritado. E detalhe, talvez até, quem sabe, dependendo dos próximos jogos, pode pintar como favorito da final. Porque dependendo dos próximos jogos aí, Flamengo, como vai jogar o Flamengo, São Paulo pode até chegar como favorito, ainda mais com esse novo grupo aí. Finaliza aí com um questionamento. Hoje foi publicado a análise da partida de ontem, né, do jogo do Flamengo, analisando o desempenho do Flamengo, né? E o título é o seguinte: torcida do Flamengo deixa protestos para o fim e grupo tenta encurtar a distância de São Paulo. Inclusive tinha assim em cima, né, do título: noite de trégua. Aí fica para vocês o questionamento. Com o resultado de ontem, vocês acham que foi somente uma trégua, um resultado para baixar um pouco o clima ruim, ou pode ser já aí um começo, uma virada de chave do Flamengo para a temporada? Para isso acontecer, essa virada de chave, o São Paulo ou ele tem que sair, ou ele tem que mudar muito o jeito dele. Porque para mim isso ali a vitória não mudou em nada. Para mim continua um trabalho horrível e um clima péssimo no elenco. Horrível, eu não acho que tá assim. Eu acho que tá talvez sem identidade. Mas um pouco tenso, né? Vamos colocar assim. É que eu sinto falta do Dorival. Infelizmente não vai rolar. Tu vai ver ele no final da Brasil. Enquanto o Ricardo aí se posiciona, rapaz, eu acho que não é virada de chave, eu acho que é trégua. Porque eu também penso a mesma coisa aí que o Guilherme falou. Se ele não mudar o comportamento dele, continua a mesma coisa, entendeu? Eu questiono isso porque ontem mesmo na cobertura da partida, não, na verdade durante o jogo, né? O Eric Faria, que é o cara que mora no Flamengo, ele tá falando de que talvez, por exemplo, pelo Pedro ter jogado após toda essa confusão e tal, pelo grupo na comemoração se abraçar, chamar o Sampaoli, seria aí um movimento já do time de parar as arestas, os problemas e virar a chave. Parece ter um movimento não só dos jogadores, mas também talvez do São Paulo, tá colocando o Pedro e tal. Então, por isso que ficou esse questionamento. Talvez seja aí uma virada de chave. Não em si pelo resultado, que foi muito bom, mas não é que o Flamengo jogou de forma excepcional. É mais pelas atitudes de quem faz parte desse grupo, sabe? Entendi. Mas eu continuo a opinião, acho que é trégua. Eu acho que eles vão tentar acalmar os ânimos e ver o que dá. E vai depender muito dos resultados aí no Campeonato Brasileiro.
Como o próprio São Paulo falou, daqui para um mês tem muito chão. Um mês que ele corre, que qualquer vacilo, é o risco dele sair fora. Ele deixou isso claro. Ele deixou isso claro quando ele fala que um mês aqui é um ano. Deu para perceber que há pressão, talvez, já da direção do clube. E aí vem aquela história. O Flamengo teria coragem de demitir São Paulo antes de uma final? Acho que não. Não, isso eu acho que o Flamengo, pô, a não ser que a diretoria enlouqueça de vez, mas isso eu acho que não faz. Não faz. E é capaz de deixar até, dependendo muito dos resultados, é capaz de deixar até o final do campeonato. Foi o que fizeram com o Renato Gaúcho. Quando começou a degringolar o trabalho, ainda assim eles continuaram com ele até o final, até a final da Libertadores, até o final do Brasileiro. Então. É isso, grandes Ricardo, Guilherme aí. Agora Eu o recado final aí para finalizar. acho que a gente pode cantar aí a musiquinha que a torcida do Flamengo cantou ontem pro Landinho. Qual foi a musiquinha? Qual foi, Vai Ricardo? cantar? Canta aí, Guilherme. Melhor não, né? Pode ter crianças escutando e tal, então. Não. Hoje passa. A Então gente, é melhor, né? a gente pode perder o pouco prestígio que a gente tem no Suriname, por isso, então Perfeito, perfeito. deixa pra próxima, então. Cara, eu quero passar aqui os finais aqui deste grande podcast. Então, agradecer, né? Se tiver alguém ouvindo aí este grande podcast, que você compartilhe, né? Para as pessoas que gostam de futebol, que gostam de ouvir três pessoas aqui debatendo, falando sobre o seu time. Quem sabe, né, se o Flamengo não é seu time, quem sabe na próxima a gente possa falar de outros times, né? Porque o que vai ter aqui é assunto, porque futebol todo dia tem algo diferente. Então aqui, meu muito obrigado e sigam o Segue o VAR. Tuas considerações, Kepa? Deixar um forte abraço para todo mundo que estiver nos escutando, pro pessoal do Suriname aí que segue firme e forte mandando e-mail pra gente. E Como Suriname! siga, compartilhe e nas redes sociais e também no Spotify aí. E um forte abraço para todos. Eu também encerro por aqui. Curta, compartilhe com seus amigos, com a sua mãe e também com seus inimigos. Forte abraço.